E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, eu estava pensando aqui. Eu acredito que a média de idade dos meus alunos seja de 25 anos. Isso é uma hipótese. Ela pode estar certa ou não. E eu tenho duas opções. Eu posso aceitar essa hipótese ou posso rejeitar essa hipótese. Mas como é que eu vou decidir isso? Com o teste de hipótese. Se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliano e eu vou ficar aqui para a gente estudar e entender epidemiologia e medicina baseada em evidências. Se tu tens interesse nesse tipo de conteúdo, fica aqui para estudar comigo. Aproveita já para te inscrever, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Vamos começar? Uma hipótese é uma premissa que deve ser adequadamente testada para a gente poder decidir se a gente aceita ela ou não. Nessa aula eu vou mostrar então as etapas dos testes de hipótese, desde a sua definição até a interpretação de seus resultados. E lá no final eu vou mostrar a quantidade de problemas que normalmente acompanham a interpretação do famoso valor P. Para quase toda variável, existe um valor real na população que eu vou chamar de parâmetro. Esse valor real ele é desconhecido. Em pesquisa, a gente vai sempre tentar descobrir esse parâmetro na população, como por exemplo a idade média dos meus alunos. Mas como é que eu vou ter base para descobrir esse valor? Para tentar descobrir qual é esse valor, a gente pega uma amostra dessa população. E através dos resultados observados nessa amostra, a gente vai tentar fazer suposições a respeito da população. O nome dessa suposição é inferência estatística, e a partir dessa inferência, a gente vai tomar uma decisão quanto à nossa hipótese. Então, o resultado na amostra é uma estimativa do valor real da população. É o que acontece também num exame de sangue, por exemplo. Não se tira todo o sangue do paciente, se coleta uma amostra para fazer uma inferência sobre o todo. Vamos supor que a idade média dos meus alunos seja mesmo de 25 anos. Esse seria o valor real. Eu pego uma amostra e vamos supor que eu encontre nessa amostra uma média de 23 anos de idade. E esse vai ser o meu resultado. Será que é possível dizer que a média é de 25 anos com o meu resultado de 23? Quando queremos conhecer o valor real, usamos um intervalo de erro, que nos dá uma ideia da precisão da estimativa da população real. E quando queremos fazer comparações entre duas estimativas de duas amostras diferentes, daí a gente espera que o resultado seja diferente por causa da variação amostral ou da flutuação amostral. Quando fazemos a inferência, estamos sujeitos a cometer erro estatístico, que é calculado, previsto, estatístico. Esse erro ele pode ser zero? Não, só se eu medir toda a população, daí eu teria o valor real. Pelo fato da decisão ser baseada numa amostra, ao invés de ser baseada na população, tem sempre a possibilidade da gente tomar a decisão errada. Os testes de hipótese, então, eles servem para ajudar o pesquisador a tomar uma decisão, se ele deve aceitar que exista ou não uma diferença nas populações de origem das amostras. A diferença observada é apenas pela variação amostral ou existe uma diferença real entre as populações? A gente nunca vai ter certeza. A ferramenta que nos ajuda a decidir isso é o teste de hipótese. Bom, e para fazer o teste de hipótese, a gente precisa das hipóteses. E quais são elas? São duas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula, também chamada de H0, que é a hipótese da igualdade, e a hipótese alternativa, que é a hipótese da diferença. A hipótese alternativa é a hipótese que sempre desafia a hipótese nula. Por exemplo, vamos supor que a gente leia essa afirmação. A média de nível de atividade física entre homens e mulheres é igual. Qual seria a hipótese nula aqui? A hipótese nula é que a média de nível de atividade física entre homens e mulheres é igual. E qual seria a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que a média de nível de atividade física em homens é diferente do nível de atividade física entre as mulheres. Isso sem fazer a distinção se o homem ou a mulher é mais ou menos ativo fisicamente. Mas a hipótese alternativa diz que eles são diferentes, eles não fazem atividade física no mesmo nível. Agora olha essa outra afirmação aqui. Um fabricante de suplementos afirma que o seu whey ele tem pelo menos 24 gramas de proteína. Qual seria a hipótese nula? A hipótese nula é que o whey tem pelo menos 24 gramas de proteína. Então, quer dizer, ele tem no mínimo 24 gramas de proteína. Então, esse whey tem 24 gramas de proteína ou mais. Então, seria a hipótese nula maior ou igual a 24. Mas o igual está com a hipótese nula. Aí, o sinal da igualdade está na hipótese nula. Então, igual a 24 ou superior. Então, qual seria a hipótese alternativa? Que o whey desse fabricante ele tem menos do que 24 gramas.
E a terceira afirmação do diretor do pronto-socorro, que diz que o tempo de espera para o atendimento é de no máximo 30 minutos. Então qual seria a hipótese nula? A hipótese nula é que as pessoas esperam no máximo 30 minutos, quer dizer, 30 minutos ou menos. Então menor ou igual a 30 minutos. Então o sinal da igualdade está com a hipótese nula. Sempre a hipótese nula é a hipótese da igualdade. E qual seria a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que as pessoas nesse pronto atendimento, elas esperam mais do que 30 minutos. Então, quando a hipótese alternativa, ela aponta a diferença, mas ela não aponta a direção dessa diferença, como o nível de atividade física entre homens e mulheres. Ela não apontou vantagem para nenhum dos lados. Então, aqui eu tenho um teste bicaudal. No caso do fabricante de suplemento, a hipótese alternativa não diz só que é diferente de 24, mas ela aponta uma direção, é menor do que 24. Então aqui a gente tem um teste unicaudal inferior. E no caso do diretor do pronto atendimento, a hipótese alternativa não diz só que é diferente de 30 minutos, mas sim que é maior do que 30 minutos, então apontando também uma direção, o teste unicaudal superior. Então o que define o teste unilateral é o sinal da hipótese alternativa. Então vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Na prática, a gente tem um valor real da população. A gente tem o parâmetro da população, que é aquele parâmetro que ele é desconhecido. Mas existem duas possibilidades para ele, da hipótese nula ser verdadeira ou a hipótese nula ser falsa. Então a gente estuda uma amostra em que o resultado vai ser não rejeitar a hipótese nula ou rejeitar a hipótese nula. Então aqui eu tenho nas colunas o valor real na população e nas linhas é a minha decisão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Então vamos supor que o meu estudo ele não rejeita a hipótese nula. Quer dizer, se ele não rejeita a hipótese nula, ele fica com ela. Então o meu estudo diz que ele fica com a hipótese da igualdade, que os grupos são iguais, por exemplo. E se isso for verdadeiro, então está tudo certo. Beleza, parabéns, meu estudo está certo. Mas se eu rejeito a hipótese nula, quer dizer, eu rejeito a hipótese da igualdade, eu digo que tem uma diferença, mas no valor real não tem diferença. O valor real é que a hipótese nula seja verdadeira. Bom, aí esse estudo vai cometer um erro. Então esse estudo tem a possibilidade de cometer um erro, se no valor real, no parâmetro na população, a hipótese nula é verdadeira. Mas mesmo que no valor real, no parâmetro da população, a hipótese nula seja falsa, isso não garante que eu também vá acertar sempre. Porque se a hipótese nula, na verdade, naquele valor desconhecido, no parâmetro populacional, ela é falsa, e eu não rejeitar a hipótese nula, quer dizer, eu ficar com ela, eu também vou cometer um erro. E por último, se eu rejeitar a hipótese nula, a hipótese da igualdade, e no valor real a hipótese nula realmente for falsa, então o meu estudo também vai acertar aqui. Então, independente de qual for a verdade, qual for o valor real, o meu estudo tem a possibilidade de acertar ou a possibilidade de errar. Então vamos ver esse exemplo aqui para ilustrar. Um exemplo de um julgamento de um réu no tribunal. O réu, ele representa aqui o valor real na população. Por quê? Porque ele sabe a verdade. O réu ou ele é inocente ou ele é culpado. Já o tribunal aqui, ele representa o estudo. E o tribunal, ele vai ter que tomar a decisão entre rejeitar ou não rejeitar a inocência desse réu. Se como valor real, o réu realmente for inocente e o tribunal, ele não rejeitar a inocência do réu, então o réu, ele é inocente e o tribunal não rejeitou essa inocência. Então o réu é inocentado. Quer dizer, o tribunal diz que não tem prova para julgar o réu culpado. Isso não é a mesma coisa que dizer que ele é inocente. Já se o tribunal ele rejeita a inocência do réu, aí ele declara o réu culpado. E nesse caso aqui, se o réu, como valor real, ele realmente for inocente, o tribunal vai estar cometendo um erro de prender um inocente. Vamos supor agora que o réu, como valor real, ele seja culpado. E aí o tribunal tem que decidir a respeito desse réu. Então, se o tribunal ele não rejeita a inocência do réu, quer dizer, ele diz que não tem provas para julgar o réu culpado. Ele não está dizendo que é inocente, mas ele não tem prova para julgar culpado. Então, esse réu vai ser inocentado, e de forma errada pelo tribunal. E se o tribunal rejeitar a inocência do réu, então o réu vai ser declarado culpado de forma correta. Parabéns para o tribunal. Bom, já temos as hipóteses definidas. Então agora a gente precisa escolher o nível de significância. Para isso eu vou contar essa historinha aqui. Um mágico te desafia para um jogo de dados e vai vencer quem tirar primeiro o número 6 nesse dadinho. A chance de eu tirar 6 no dado e ganhar esse jogo já na primeira tentativa é de 16,7%.
E a chance de eu perder na primeira tentativa, tirar qualquer outro número que não seja o 6, é de 83,3%. Então, bom, se eu perder na primeira tentativa, eu vou aceitar a derrota provavelmente, porque era bem provável até que eu perdesse. Mas quanto mais vezes eu atirar esse dado, menores vão ser as minhas chances de perder, porque agora na segunda vez pode cair o número 6. Então, nessa segunda tentativa, a minha chance de nenhuma das duas vezes cair o número 6 baixa para 69,4%. Bom, e se nessa segunda também não cair o número 9, eu aceito que o dado é honesto e aceito a derrota? Eu acredito que ainda assim. E até porque quanto mais vezes eu for arremessar o dado, e mais a probabilidade de eu perder vai caindo. Então, bom, eu atiro a terceira vez e a minha chance de perder era de 57,9%. Eu continuo aceitando a derrota, eu continuo aceitando que o dado é honesto. E depois na quarta? Bom, e se chega lá na 20ª e o número 6 ainda não caiu? E a chance disso acontecer seria só de 2,6%. Tu ainda aceita o resultado? Tu ainda aceita que o dado é honesto? Ainda aceita a derrota? Porque 2,6 ela é uma chance pequena, mas ela ainda é possível. Mas ela é tão pequena que eu já posso concluir que esse dado pode ser desonesto. Ou eu sou muito azarado. Então, a partir de quantas vezes eu vou passar a considerar que não é mais apenas por acaso ou por azar, e sim porque o dado é desonesto? Eu preciso criar, então, uma regra de decisão. Qual vai ser o meu ponto crítico a partir do qual eu vou passar a desconfiar do dado? Ou seja, a partir do qual eu vou passar a rejeitar a hipótese nula. Qual vai ser esse ponto que vai definir a minha região crítica, a minha área crítica e a minha área de aceitação? Mesmo que eu faça isso, vamos concordar que todas essas escolhas são muito subjetivas. E essa probabilidade definida como o nosso limite, como o nosso ponto crítico para a tomada de decisão, é a significância estatística, é o alfa, o valor P. Eu posso estar cometendo um erro a partir desse ponto crítico? Posso. O erro de rejeitar a hipótese nula quando ela for verdadeira. Então, o objetivo principal de um teste estatístico é determinar se um conjunto de dados observados ele é tão diferente do observado na hipótese nula, de forma que eu deveria rejeitar essa hipótese nula, mesmo com a chance de, mesmo assim, estar errado. Bom, mas estatística não é sobre o que a gente acha que deveria ser, é sobre decidir de forma concreta se devemos ou não rejeitar a hipótese nula. Então, você não tem que adivinhar. Você tem que ver, tem que calcular e tem que decidir baseado em limites concretos, baseados em números. E o que eu chamei ali de ponto crítico é o nosso chamado nível de significância, o alfa, que normalmente ele é 5%, ou para estudos com medicamento, por exemplo, ele pode ser de 1%. E o que ele significa? Ele é a maior probabilidade que eu tolero para cometer um erro do tipo 1. Então ele é o que eu chamei ali de ponto crítico. Ele é o valor P, a probabilidade de encontrarmos um erro do tipo 1. Não é exatamente isso, mas agora, para começar, pode ser assim. E o nível de confiança, ele é 1 menos esse alfa. Quer dizer, nesse caso aqui, é um nível de confiança de 95%. Ou para os estudos em que tem um alfa de 1%, o nível de confiança é de 99%. É quanta confiança a gente tem na nossa tomada de decisão. E o alfa, como eu falei, o nosso ponto crítico, ele é a maior probabilidade que eu tolero para cometer o erro do tipo 1. E o que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é quando eu rejeito a hipótese nula, quando essa hipótese nula ela é verdadeira. É quando eu digo que não tem uma diferença significativa, quando na verdade tem. É quando eu digo, por exemplo, que uma medicação ela funciona, quando na verdade ela não funciona. E o erro tipo 2 é quando eu aceito a hipótese nula, mas a hipótese nula é falsa. Quer dizer, eu deixo de descobrir que a medicação funciona. Então o erro tipo 1, ele é o falso positivo. E o erro do tipo 2, ele é o falso negativo. Tem um meme na internet que diz que o erro do tipo 1 é quando eu digo para um homem que ele está grávido. Isso é um falso positivo. E esse meme diz também que o erro do tipo 2 seria dizer para uma gestante que ela não está grávida. É o falso negativo. E como diminuir a chance de erro do tipo 1 e de erro do tipo 2? Porque eu não quero erro no meu estudo, né? Mas o problema aqui é que quando diminui um, o outro aumenta. Então eu não consigo fazer a diminuição dos dois. Eu só consigo fazer a diminuição dos dois tipos de erro se eu aumentar a amostra. Eu posso aumentar a amostra até ela
ter o tamanho de toda a população, e aí eu não teria erro nenhum, porque daí eu teria o valor real, o valor da população. E o que sobrou por último aqui é o chamado poder estatístico do teste, que na área da saúde, nos artigos, devem ter pelo menos 80% de poder. O poder estatístico ele é uma medida da capacidade do teste de detectar um efeito real. É quando eu rejeito a hipótese nula, quando ela realmente é falsa. Então eu consigo detectar o efeito real. Ele é dado então por 1 menos a chance do erro tipo 2, então o erro tipo 2 aqui no caso seria de 20%, ou seja, ele é a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula. Então, se eu tenho um poder de 80%, a minha chance de erro tipo 2 é de 20%. O poder ele pode variar de 0 a 100%, em que o 0 significa que o estudo não teria nenhuma capacidade de detectar um efeito genuíno, um efeito real da população, e 100% significa que o estudo vai definitivamente detectar esse efeito real. Se a hipótese nula for verdadeira, ou seja, as amostras são iguais, a diferença observada entre elas, ela existe só por acaso, só pela variação amostral. Então o teste de hipótese ele vai usar essa distribuição da variação amostral para calcular a probabilidade de se ter um resultado igual ou mais extremo que o teu. O resultado disso ele é chamado de valor de probabilidade, o valor P, o nosso ponto crítico. Quando assumimos que a hipótese nula é verdadeira, o teste calcula um valor P. Ou seja, a probabilidade de o resultado da amostra estar tão ou mais distante do resultado esperado pela hipótese nula, a nossa área crítica. Se o valor P for muito pequeno, quer dizer que, no caso da hipótese nula ser verdadeira, a gente vai estar diante de um evento muito raro. Então a gente opta por rejeitar a hipótese nula e aceitar que deve existir uma diferença real entre os dois grupos. Então aceitamos a hipótese nula, mas sempre podemos estar errados. Da mesma forma, se o valor P for maior do que 5%, então a gente opta por não rejeitar a hipótese nula e aceitamos que não deve existir uma diferença real entre os dois grupos, mas sempre podemos estar errados. E se a gente rejeitar a hipótese nula e aceitar que deve existir uma diferença real entre os dois grupos e essa diferença realmente existir, parabéns, acertamos. Isso é o poder do teste. Existem 3 formas de aumentar o poder de um teste. É aumentar o tamanho da diferença a ser observada, aumentar o tamanho da amostra ou aumentar também o nível de significância. E muita atenção na hora de interpretar os resultados. O valor P é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira? Não! O valor P diz que se a hipótese nula for verdadeira, esse resultado que foi encontrado, ou um mais extremo do que ele, teria essa probabilidade de acontecer. Em momento algum se calcula a probabilidade da hipótese ser verdadeira. Nós estamos assumindo que ela seja correta. O valor P significa que os resultados do experimento devem ser levados a sério? Não! O valor P não determina a magnitude do efeito. O valor P não diz qual foi a causa da diferença. Ele apenas indica que tem uma diferença, mas ele diz que pode ser qualquer uma. O valor P é totalmente influenciado pelo tamanho da amostra. O valor P não determina relevância clínica. A interpretação do valor P tem valor lógico. Ele é apenas verdadeiro ou falso. Eu aceito ou não aceito que há uma diferença qualquer. Se o valor P for maior do que 5%, ele então não foi estatisticamente significativo. Eu devo chorar porque o estudo não presta? Não. Se isso aconteceu, então o teste falhou em rejeitar a hipótese nula. Dizer que não conseguiu encontrar a diferença é diferente de dizer que a diferença não existe. Ele só quer dizer que a gente não conseguiu rejeitar a hipótese nula, o que não quer dizer que ela seja verdadeira. Você escolheu por não rejeitar a hipótese nula porque o risco de cometer um erro do tipo 1, se fosse rejeitar, ele era muito grande. Mas agora a gente pode estar cometendo um erro do tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. Então o teste de hipótese ele não é feito para encontrar igualdade, ele é apenas feito para encontrar diferença. E existe muita discussão sobre teste de hipótese e valor P por causa desses problemas. O certo é que a gente não deve interpretar os resultados de um estudo apenas olhando para o valor P. Certo? Então, se ficou alguma dúvida, se queres entender algum tema específico, coloca aqui nos comentários. E não esquece, inferência estatística é quando tentamos fazer uma suposição a respeito da população através dos resultados observados na amostra. A gente precisa decidir se a diferença observada ela é apenas por variação amostral ou se existe uma diferença real entre as duas populações.
mas sempre estamos sujeitos a cometer erro estatístico. Para tomar a melhor decisão, a gente precisa então definir a hipótese nula e a hipótese alternativa, além de determinar qual vai ser o ponto crítico, que vai ser o divisor de águas dessa decisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Te inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo no grupo de estudo e traz mais gente para cá. Bons estudos, um abraço e até a próxima.